Bom, gente, nessa aula eu vou fazer a correção das questões de Química que caíram na prova do PAS da UNB na primeira etapa 2016/2018. O caderno de provas que eu vou usar para fazer as correções vai ser o caderno Antígona, que está aparecendo aqui do lado. Bom, galera, coloquei aqui o texto que a prova traz para vocês, que fala aqui sobre o acidente que aconteceu lá em Mariana, no estado de Minas Gerais. Só que eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar tão longo, mas vocês dão uma pausa no vídeo aí, ó. Dá uma pausa no vídeo e dá uma lida no texto, tá? Tudo certo? Já leram? Então vou passar. A questão 59 diz o seguinte: após passar por processo de filtração e fervura, a água do rio que não tem mais utilidade nenhuma, aqui o trecho foi retirado da linha 15, se tornaria potável e, portanto, adequada para o consumo humano. Então, o que ele quer dizer aí na questão 59? Se eu pego essa água do rio, passo ela pelo processo de filtração, depois fervo ela ali no fogão, eu posso consumir? Então, vamos analisar aqui um trecho que eu retirei do texto que vocês acabaram de ler ali atrás. Uma análise laboratorial encomendada após o desastre em Mariana encontrou na água do rio da região partículas de metais pesados como chumbo, alumínio, ferro, bário, cobre, boro e mercúrio. Então vamos pensar o seguinte: será que o processo de filtração é capaz de remover todos esses metais pesados? Com certeza não, gente. Então essa afirmação está errada. Mesmo passando pela filtração e pela fervura, essa água não vai ser adequada para o consumo humano. Vamos para a questão 60. Quando o oxigênio gasoso é dissolvido em água, ocorre a liquefação do O2, que passa de gasoso para líquido. Vamos analisar a seguinte situação para responder esse item. Como os peixes respiram embaixo d'água? Vocês já notaram que nos aquários tem aquelas bombinhas que ficam jogando ar dentro da água do aquário? Quando eu estou borbulhando ar na água, eu estou fazendo com que o oxigênio presente no ar se dissolva na água, passando de oxigênio no estado gasoso para oxigênio aquoso, ou seja, dissolvido em água. Só para vocês terem noção, a temperatura de ebulição do oxigênio é menos 183 graus Celsius. Para eu ter oxigênio no estado líquido, eu tenho que ter uma temperatura muito baixa mesmo. Então, dessa forma, só nos resta acreditar que essa afirmação aí está errada. Muito bem, porque o oxigênio não passa de gasoso para líquido de maneira nenhuma. Ele só vai ser dissolvido na água. E vamos aí para o item 61. Essa daqui deu um pouquinho de trabalho, um pouco longa, hein? Mas só que notem como é fácil a resolução. Vamos lá. Se a densidade do óxido de ferro, Fe2O3, presente na lama, for de 5,2 gramas por centímetro cúbico, então um tanque de 2.500 metros cúbicos, completamente preenchido por esse composto, a massa do elemento ferro será superior a 8.000 toneladas. Então vamos para as informações que a gente retirou desse item. Nós temos aí a densidade que eu chamei de ρ, que vale 5,2 grama por centímetro cúbico, ou seja, 5,2 grama por ml, porque 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Agora vamos trabalhar aqui com o volume do tanque, que é de 2.500 metros cúbicos. Eu quero transformar esse volume para ml, para eu poder trabalhar aqui com a densidade. Ó. Então vamos para a relação aqui. 1 metro cúbico é a mesma coisa de dizer que eu tenho 1.000 litros. E 1.000 litros é a mesma coisa de dizer que eu tenho 1 vezes 10 elevado à terceira litros. Que é a mesma coisa de dizer também que eu tenho 1 vezes 10 elevado à sexta ml. Então vamos transformar esse volume aqui em metro cúbico para ml. Olha lá, eu tenho 2.500 metros cúbicos, que é a mesma coisa de dizer que eu tenho 2.500 vezes 10 à terceira litros, que é a mesma coisa de dizer que eu tenho 2.500 vezes 10 à sexta ml. Então, nós vamos trabalhar com esse valor de volume e com esse valor de densidade. O passo agora é achar a massa de óxido de ferro que eu tenho nesse volume todo. Sabendo que a fórmula de densidade é ρ é igual a m sobre v, ou seja, a densidade é igual a massa sobre volume, e nós queremos encontrar aqui esse m, nós passamos o v para o outro lado multiplicando, a gente tem isso daqui, ó, m é igual a ρ vezes v. A massa é igual a densidade vezes o volume. A densidade nós temos que é 5,2 gramas por ml. O volume nós temos que é 2.500 vezes 10 à sexta ml. Fazendo essa multiplicação aqui, nós encontramos então 1,3 vezes 10 elevado a 10 gramas, tá? Porque o ml foi com ml aqui. Como eu quero ter a massa em toneladas e não em gramas, para eu poder fazer a comparação com o meu item aqui, eu tenho que andar a vírgula 4 casas para frente. Se eu ando 4 casas para frente, esse número diminui em 4 unidades. Ou seja, eu tenho 13.000 vezes 10 à sexta gramas. 10 à sexta grama
tonelada. Então eu tenho 13.000 toneladas. Mas calma aí, gente. Esse valor já é maior do que 8 toneladas. Só que aqui esse valor está sendo referido ao óxido de ferro e não ao próprio ferro. Nós teremos que continuar isso daí, tá? Para a gente descobrir quanto eu tenho de ferro, eu vou ter que usar a massa molar do óxido de ferro que eu encontrei aqui, ó, calculei e deu 159,6 gramas por mol. Agora eu quero descobrir a porcentagem de ferro que eu tenho no óxido de ferro. Para eu descobrir essa porcentagem, basta eu fazer o quê? Dividir a quantidade de ferro que eu tenho no óxido de ferro. O que eu fiz? Peguei aqui, ó, a massa atômica do ferro, multipliquei por 2. Eu tive aqui como resultado 111,6. E eu dividi esse valor pela massa molar do óxido de ferro, que é 159,6. O valor que eu encontrei foi 0,7, ou seja, eu tenho 70% de ferro no óxido de ferro. Qual que é a nossa conclusão? Então aqui, ó, nós temos o 100%, 13.000 toneladas. Quanto de ferro eu tenho nessa quantidade? Olha o que eu fiz. Multipliquei a quantidade total por 0,70. Aqui, ó, eu achei 9.100 toneladas. Eu tenho a quantidade do elemento ferro presente no óxido de ferro. Essa quantidade é maior do que 8.000? Sim, é maior do que 8.000. Então, a afirmação está correta. O item 61 é certo. Então é isso, galera. Para o vídeo não ficar muito longo, eu decidi separar a resolução dessa prova em 3 vídeos, tá? Então você deixa seu like aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.